Animação não faltou na marcha de abertura do Fórum Social Mundial de 2009. A equipe da plataforma BNDES esteve lá e marcou presença com um boneco vindo da Índia. Em parceria com o International Budget Partnership, chamou a atenção dos belenenses sobre a importância de se cobrar recibo do dinheiro colocado nas mãos dos governantes. Mas tudo isso, é claro, com muita descontração. Parece que a estratégia deu certo. Um público atento e com muitas ideias participou dos 2 dias de debates liderados pela plataforma BNDES durante as atividades do fórum. Veja agora quais foram os principais temas em debate. O BNDES, como é que eles podem afirmar que eles não sabem que os megas projetos vão empurrar e vão tirar milhares de campesinos, ribeirinhos, agricultores familiares do processo de produção? O modelo de desenvolvimento planejado para a Bacia Amazônica foi o ponto de partida para as discussões em Belém. A região é alvo de grandes projetos e muitos contam com o financiamento do BNDES. Dinheiro destinado à construção de hidrelétricas, rodovias, hidrovias e gasodutos. Grandes obras com grandes impactos. Quem são as pessoas que vivem na região e são atingidas por esses megaprojetos? Existem canais adequados para o relacionamento entre as comunidades locais, o banco e as empresas financiadas por ele? Como conseguir a participação dessas pessoas nos processos de decisão sobre o uso do dinheiro público? Essas foram as principais questões discutidas nos 2 dias de debates, que contou com a presença de pessoas atingidas pelos financiamentos do BNDES. Mas hoje, na qualidade de representante das comunidades tradicionais, nós estamos pedindo socorro. Nós vamos sumir. A famílias tradicionais quilombolas vai sumir se continuar assim como está. Não tem uma escola patrocinada por ela, não tem um posto médico, um posto de saúde, não tem nada. A única coisa que está acontecendo é a poluição. Cadê os grandes projetos? Então nós gostaríamos de colocar este apelo, que as autoridades do nosso município possam tomar providência para o povo carente e necessitado de moradia, de saúde, que nós possamos ter moradia digna no nosso estado. As denúncias e reclamações não se limitam à região da Bacia Amazônica. Maranhão, Paraná e Mato Grosso foram alguns dos outros estados brasileiros mencionados no evento. A ferrovia trouxe um aumento da densidade da ocupação ao longo do Vale do Rio Pindaré, com práticas agrícolas muito precárias, com desmatamento das suas margens. É um rio que está morrendo, como a maioria dos rios do estado do Maranhão. Eles estão sendo assoreados, perdendo ano a ano a sua vazão. O nosso rio hoje ele está morto. Ele foi, com esse projeto que tem aqui no complexo, jogados os dejetos todos no nosso rio, ao longo do nosso rio. Os responsáveis são as empresas que existem hoje aí nesse complexo, são responsáveis pela poluição do nosso rio. Mas a responsabilidade por esses impactos não deve cair apenas sobre as empresas. Para a pesquisadora do IBASE, Luciana Badim, é preciso ir além. Existem algumas ações já contra essas empresas em relação a determinadas. Quer dizer, o que a gente tem que pensar é como incluir nesses processos esse ator BNDES para ser responsabilizado junto. Quer dizer, porque ele nunca aparece, né? É só a empresa, né, fazendo, né, os danos e sendo responsabilizado. Mas é preciso incluir esse outro ator nessa discussão e nessas ações também. Então eu acredito que a gente vai ter que se unir, claro, cada um da maneira possível e bater nesse estado que está aí.
Na opinião do Procurador da República do Pará, a mobilização social é legítima e faz parte de um primeiro passo. No processo de participação política, as etapas de mobilização são as primeiras etapas. É como se fosse o despertar realmente para o controle sobre determinado processo de decisão. Qual é, por exemplo, a instância de legitimação política que de fato tem um controle sobre a política monetária, digamos, sobre a política financeira, sobre o Banco Central? Nenhum. Da mesma maneira como o BNDES, essas organizações são dirigidas, inclusive por escolhas apenas do presidente da República, o dirigente, submetido à avaliação do Senado, acabou-se. Tem um outro controle e efeito sobre a política exercida sobre essas organizações. Também são levantadas novas estratégias de abordagem do banco. Para o debate, nós definir algumas proposições daqui para frente. Do tipo assim, nós deveria começar a fazer grande debate mais amplo, desgastar o banco e nós exigir o cancelamento dos financiamentos. Eu a sugestão de uma campanha nacional pela mudança dos critérios de financiamento do BNDES. Pois, eu acho que nós temos que partir também para a proposição de, quem sabe, o banco começar a criar linhas de créditos a fundo perdido para o campesinato, para os pescadores, no sentido de começar a viabilizar a economia local. Eu tenho a impressão que a estratégia de controle prévio é mais importante e de fato é mais do que a mobilização e mais do que a visibilidade pública sobre o que está ocorrendo. Não basta, de fato, nem nós nos reunirmos aqui somente, nem em rede, nem ir para frente do BNDES. Isso é muito importante, mas de fato é preciso isso avançar para uma institucionalidade que faça o controle prévio ou que tenha pelo menos alguma interferência. Mesmo que seja ainda uma estratégia menor, né, você correr atrás do prejuízo, mas na verdade a sensação que eu tenho é que só quando o banco realmente sentir o peso desse prejuízo, é que naturalmente ele vai voltar a olhar para trás e levar em consideração dessa possibilidade. Até agora, a plataforma tentou negociar com o BNDES. Tentamos construir junto uma pesquisa que levantaria os impactos e os problemas no etanol. Nos enrolaram 3, 4 meses e acabaram ficando fora porque o banco não teve coragem de fazer a pesquisa conjuntamente com decisão do governo federal, do presidente Lula, que se fizesse em conjunto. Quando chegou nos técnicos barraram dentro do banco que a pesquisa fosse realizada junto com a plataforma. Bom, tem que mobilizar também porque o constrangimento foi que levou o Banco Mundial a abrir um pouco mais. É o constrangimento, com certeza, e a visibilidade pública disso, que poderá talvez fazer também o BNDES fazer a abertura para o diálogo. Né? Participe também, dê a sua opinião, deixe comentários, critique e faça sugestões no site da plataforma BNDES.